Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Temos aí grandes novidades. Primeiro eu já vou explicar para vocês, olha só. A gente hoje vai começar uma nova série falando aqui sobre o livro do H.G. Wells, A Nova Ordem Mundial e A Conspiração Aberta, tá? Dois livros dele. Nosso Fabiano socialista, né, que a gente vai entender bem, nosso tecnocrata, né, nosso futurista, e que as pessoas acham que ele é simplesmente um escritor de ficção científica. Não, acho que vai ficar bem claro como que eles sabiam das coisas, como por exemplo o Aldous Huxley, né, escreveu o Admirável Mundo Novo, ele não estava inventando, ele estava sabendo o que ia ser implementado. Então, a gente vai começar por esse aqui primeiro. Muito bem, para você que está vendo esta bela camiseta, olha só, você pode receber uma como ela ou outros modelos, né, na campanha do Ômega que está rolando no Catarse. Pessoal, tem mais poucos dias, tá? Vai até dia 12 de julho do mês que vem, né? Dia 12 de julho, então tem mais aí algumas semanas, mas não perde, vem participar, olha, tem recompensas como camisetas, pôster adesivo, você pode participar da festa de lançamento na Le Burger, né? Convites exclusivos ali, você pode passar pelo efeito Ômega, você vai mandar sua foto e a gente vai fazer uma arte incrível para você guardar, postar, imprimir. Você pode virar um personagem da história, que é legal demais, é o presente mais legal, né? Tanto para você quanto para dar para alguém, né? Olha só, o pessoal vai estar para sempre desenhada ali dentro do quadrinho. E tem os combos, né, com os outros livros, olha só. Né? O Ômega fecha a trilogia do Aurora e do Caos, mas daí você tem o Knock Me Out, você tem o Comunhão, tá? Só um outro dia que não faz parte da campanha, mas que também, se você quiser, é só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais que eu envio para você autografado. Mas você pode, pessoal, comprando pelo Catarse, você pode dividir no cartão em até 6 vezes, o que é muito bacana, né? Então, olha, o link é esse, www.catarse.me/omegahq, mas eu vou deixar aqui embaixo, né, no link da descrição do vídeo, para você acessar facinho. Então não perca, tá? Entra, vem fazer parte do Ômega e você garante recompensas exclusivas que só valem durante a campanha, tá bom? Ah, lembrei. Olha, todo mundo do Patreon, né? Primeiro vou falar com quem já apoia o canal no Patreon, já é vamos dizer, um pronunciamento, um aviso. Pessoal, o Patreon começou também a me censurar, né? Então, qualquer conteúdo que eu já não coloco aqui, né, no YouTube, mas coloco no Rumble ou no Odyssey, que eu colocasse no Patreon, eles já tinham... Bom, minha conta ainda está suspensa lá, né? As pessoas entram, podem ver, mas ela está suspensa para mim. Então, assim, eu migrei, tá, pessoal? Eu abri uma conta no Subscribestar, que é uma outra plataforma que não censura conteúdo, tá? Então eu vou deixar aqui o link do Subscribestar e a partir de hoje, se você quiser fazer parte, né, dos colaboradores do canal, é só apoiar através do Subscribestar, tá? E todo mundo do Patreon, né, que já apoia, né, quem quiser migrar, eu vou agradecer muito, né? Muito obrigado pelo apoio de vocês aí, né? E se quiserem continuar, vai ser para mim uma alegria, tá bom? Então, já avisado, pessoal. Então, né, acabou o Patreon, né? Eu ainda vou manter a conta só até o pessoal que está lá migrar, e daí eu vou, né, excluir, vou apagar a conta do Patreon, mas a do Subscribestar está rolando full force, né? Tá completinha ali, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar? Bom, novamente, né, eu seleciono, né, alguns trechos do livro inteiro, porque senão eu ler todo. E esse livro não tem editado no Brasil, tá? Não sei porquê, infelizmente, mas já começa com o título, né, pessoal? O cara começa escrevendo A Nova Ordem Mundial. Para quem fala, não, isso é teoria da conspiração. Então, né, pessoal, vamos destrinchar aqui o que ele já falava. Esse livro acho que é de 1940, se eu não me engano. Deixa eu ver. 1940, tá? Que foi publicado pela primeira vez. Então ele diz assim, olha, naqueles dias, né,
e eles estão, vamos dizer, próximos, né, do que nós agora. Isso ele estava falando já ainda lá em 1940, tá? Ninguém pensava em nenhum tipo de administração global. Tá? Vamos dizer, a colcha de retalhos de grandes poderes e pequenos poderes parecia a coisa mais razoável, né? E o método mais prático vamos dizer, comandar os negócios da humanidade. Ele está falando aqui sobre nacionalismo, sobre, né, governos, estados. Então, pequenos poderes, grandes poderes. Né? Então, a comunicação era muito mais difícil, né, para qualquer tipo de mundo centralizado, né? Porque naquela época eles ainda não tinham. Isso ele está falando, pessoal, por exemplo, virada do século XIX para o século XX. Tá? Aqui já estava, né, esse livro foi publicado basicamente no meio, né, primeiro terço da Segunda Guerra Mundial. Mas ele estava falando, então, há pouco tempo atrás, né, que a gente já tinha, né, vamos dizer, os governos divididos em estados-nação, né, e não tinha internet, né, nem tinha, o telefone estava sendo, né, você tinha ainda começou a ter código Morse, né, telégrafo, né, não tinha ainda nem telefone. Então, né, ele fala assim, olha, a volta ao mundo em 80 dias, né, quando foi publicado 70 anos atrás, parecia ser uma fantasia extravagante. Né? O livro, né, Volta ao Mundo em 80 dias, né, que na época qual era a tecnologia? Era um balão, mas aquilo parecia uma ficção científica, né? Hoje em dia, com um avião, você dá a volta ao mundo fácil, né? Era um mundo sem, olha lá, telefone, sem rádio, com nada rápido, vamos dizer, como um trem, né? numa ferrovia, ou com armas, vamos dizer, destrutivas, né? Isso tudo era uma coisa maravilhosa, era uma coisa no campo da imaginação. Né? E era muito mais conveniente administrar, né, esse balanço de poder no mundo em nações separadas, porque vamos dizer, né, as instituições estavam limitadas, né? Você tinha uma questão, inclusive, geográfica, né? Dessa distância, como ele está dizendo aqui, que era muito mais difícil de você, vamos dizer, promover uma grande unidade, como ele, né? E como outros pensadores da mesma galera, né, por exemplo, da Sociedade Fabiana, sempre advogavam por um governo global, tá? Então, o pensamento do globalismo, da globalização, é antigo, pessoal, não é de agora, né? E ele continua dizendo assim, olha, que para essas pessoas, né, nesses estados, eles tinham um patriotismo ardente, e um sentido de independência que separava, né, esses estados, nações. Tinha muitas pessoas, mas especialmente na América, que imaginavam que os negócios iriam acabar unindo o mundo e os governos iriam, vamos dizer, cair, iam ser subordinados a essa rede. Interessante que ele usa a palavra network, né? Network, então já é uma rede, né? Para esse conceito que a gente tem hoje de rede, né? Inclusive a internet. Então, basicamente ele está falando o seguinte, que nós queremos uma transição para uma nova ordem mundial que não vai ser mais nacional. A gente precisa acabar com o nacionalismo, né? Acabar com essas identidades nacionais.
E a gente pensa o seguinte, né? Qual que é o grande argumento deles? Olha, se a gente, né, não tiver mais vários países separados, a gente não vai precisar de exércitos, né? Porque se for só uma comunidade global, olha só, toda a verba de exército, por exemplo, a gente vai poder reverter em outra coisa. Então, né, por um lado, parece um argumento razoável, né? Você fala, não, é verdade, né? Porque a gente não vai, né, ter medo do outro país que vai nos atacar se tudo, né, o mundo inteiro for controlado por um poder centralizado, né? Interessante que a Bíblia diz que isso vai acontecer, né? A Bíblia diz exatamente que isso vai acontecer. Há 2000 anos atrás, o apóstolo João, numa ilha, a ilha de Patmos, né, Deus revelou para ele o que iria acontecer no final, né, que vai ter esse mundo globalizado, né, uma economia, um sistema político, um sistema religioso, comandado por um cara que se opõe a tudo que a Bíblia diz, que se opõe à ideia de Cristo, se opõe, né, ao cristianismo, é o famoso anticristo, né? E não só se opõe, mas se apresenta como uma alternativa, porque no original, no grego, anti não quer dizer simplesmente contra, né? Mas quer dizer no lugar de. Né? Então, se passando por, ele vai aparecer como grande salvador, né? O cara que tem as soluções para toda a humanidade. Mas, enfim, então ele está falando, olha, e a gente... Né? Ele está falando aqui, muitas pessoas, principalmente na América, iriam dizer que o globalismo iria acontecer não militarmente, mas através do que? De companhias, de multinacionais, né? De empresas que elas estão em vários países e para essas empresas e para esses negócios, né? Para manter o comércio internacional, é muito melhor você não ter separação entre países, se tiver uma coisa só, né? De uma forma tributária, de uma forma de impostos, né? Para eles é muito mais melhor um mundo globalizado, onde não tem, né, barreira comercial, onde não tem, como que chama? Fugiu a palavra agora, não tem alfândega, né? Tarifa alfandegária, não tem nada disso, né? E é óbvio, então é muito fácil a gente entender porque, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, onde tem, né, os CEOs do mundo inteiro, eles são, né, eles pegam muita gente, pessoal, pelo viés, muita gente que não sabe do outro propósito que eles têm, um propósito metafísico, mas então para um CEO, né, eles vendem o peixe falando assim, olha, né, que você não quer um mundo globalizado, né, ajude aí através da sua empresa. Então, por exemplo, né, o Lehman, né, que é o presidente da Ambev, né, que não mora nem no Brasil, mora na Suíça, né, que também basicamente tem toda uma... Ele é um cara de Davos, né, pessoal? Ele na verdade quer que, né, consume, para ele nós somos simplesmente consumidores, né? E tem toda uma agenda também que, né, essa semana aí, muita questão do Burger King, né, novamente, né, a agenda para criança, né, a agenda para, na verdade, doutrinar para depopulação, né, pessoal? Essa galera e o H.G. Wells é um eugenista aberto. O cara fala abertamente de depopulação, controle populacional, e a gente vai ver ao longo do livro aqui, né? Bom, vamos continuar, né? Então, assim, olha, é o sistema desse nacionalista individual e das suas, vamos dizer, das suas iniciativas não coordenadas, né, que é a doença do mundo. Tá? E todo esse sistema tem que ir embora. Ele já estava falando aí, vamos defund, né? Vamos destruir já as bases desse sistema nacionalista, né? Dessa identidade nacionalista. Vamos fazer... Interessante, né? Porque o marxismo sempre foi internacionalista também, né? Sempre era um controle internacional. Vamos acabar com essa história de identidade nacional, de patriotismo, de hino, de bandeira, né, de símbolos. Não, é um símbolo só, é o símbolo comunista, é um hino, é o internacional comunista, né? Sempre foi. E exatamente a diferença entre o nazismo, que era o nacional-socialismo, e o comunismo,
era simplesmente, pessoal, que o nazismo era nacional, ainda mantinha, né, essa coisa não da Alemanha, né, tinha essa visão, vamos dizer, esotérica, né, não era, nunca foi cristã, tá? Para quem, não, né, o nazismo era de direita, era de tentar ligar com o cristianismo, não, ele era profundamente pagão, né, era o paganismo alemão, germânico, né, com a Thule Society, com a Vril Society, era extremamente esotérico e pagão, tá, pessoal? Dentro dos círculos de poder ali do Himmler, a SS, o Hitler, todos eram, né, a busca deles dos artefatos, enfim, não vamos entrar nisso agora, mas assim, então sempre foi internacional, tá? Então, exatamente o que ele propõe é essa nova ordem, onde vai ser uma ordem global, tá? Então ele fala assim, olha, a paz do mundo significa uma grande revolução, né? Mais e mais pessoas como nós têm percebido que não pode ter nada menos do que isso, do que essa grande revolução global, tá? Uma revolução exatamente para revolucionar o pensamento social, trazer esse pensamento novo e, obviamente, né, incutir na população através de cultura de massa, de educação, esse instinto revolucionário, principalmente no jovem, né? No jovem, pegar o momento da adolescência onde os hormônios estão bombardeando, né, a própria biologia do jovem ali, a fisiologia dele, é o prato cheio para você incutir esse espírito revolucionário e usar o jovem como mão de obra, né, para a revolução, como massa de manobra, né? Por isso que o jovem sempre eles focam no jovem, né? Então, a primeira coisa, então, que tem que ser feita é pensar nos problemas primários para atingir a paz mundial, que é realizar, né, chegar nesse pensamento de que nós estamos vivendo no final de um período definido da história, o período das nações soberanas. Tá? Nós costumávamos dizer nos anos 80, mas ele está se referindo a 1880, tá? Né, no século passado, né, com uma verdade cada vez maior. Nós estamos numa era de transição. Então é muito interessante a gente ler um autor, né, pessoal, que nasceu, né, eu não lembro exatamente a data, mas ele nasceu na segunda metade do século XIX, né, 1800 e pouco, que viveu, né, esses anos do final do século XIX e que via as mudanças, né, e a gente agora, em 2021, a gente está exatamente vivendo o que eles, naquela época, né, já projetavam, né, aquilo que eles estavam exatamente trabalhando para implementar. Né? E claro que, lembra que sempre, pessoal, eles usam dialética, né? É sempre criar, né, uma tensão dialética, né, uma oposição para chegar numa conclusão ou numa tese, né, que é onde eles querem chegar. Então, por exemplo, conflito, né, nada melhor do que guerra. Tá? Então aí você fala, poxa, mas será que alguém vai conduzir guerra, né, vai produzir guerra, né, para chegar num objetivo, para conduzir a sociedade num objetivo, para traumatizar a sociedade num ponto dela aceitar, né, um novo modelo social? Sim, pessoal, tá? Infelizmente. Então, mais futuramente eu vou fazer um vídeo, que esse com certeza vai ser longo, porque um livro tem mais de 1000 páginas, de um livro chamado Tragédia e Esperança, tá? Tragedy and Hope, do Carroll Quigley, que é um historiador, que foi professor, por exemplo, do Bill Clinton, tá? Onde ele exatamente fala como as duas guerras mundiais e tudo que aconteceu nas duas guerras mundiais e como toda a sociedade muita coisa foi implementada e foi transformada nessas duas guerras. Tá? E como tem grupos que exatamente, pessoal, ficavam muito protegidinhos ali, por exemplo, na Suíça, que era, né, um país neutro. Daí isso é interessante, poxa, a Europa toda destruída, toda em guerra, e de repente a Suíça
ninguém fala, ninguém vê, ninguém ataca, né? Protegida. E aonde o que é a Suíça? A Suíça é o centro bancário mundial, onde todos os banqueiros estavam lá. Então, eles falam, não, aqui deixa a gente quietinho aqui no nosso quintal, ninguém ataca, né? Nós ficamos protegidos nos Alpes suíços aqui, enquanto, né, o resto do mundo pega fogo, né? E a gente financia, basicamente, para chegar onde a gente quer que chegue, né? Vamos continuar aqui. Eles assim, agora se tornou claro que essas duas coisas, que, vamos dizer, a necessidade manifesta para um mundo coletivizado, pelo controle de um mundo coletivizado, né, para que haja, vamos dizer, o final de guerra, que a guerra seja eliminada, e que, vamos dizer, comumente menos admitido a necessidade para um controle coletivo da economia e da biologia da vida da humanidade. Aqui já é importante, porque ele já não é simplesmente, está falando de política, está falando de economia, não, ele está falando que, olha, da vida biológica da humanidade. Isso já aponta para transhumanismo, né? A gente vai controlar a biologia das pessoas, a gente vai ter acesso ao corpo das pessoas e a biologia. Um dos motivos principais é o quê? Para controlar quem que nasce, quem que pode parir, quem que pode se reproduzir ou não. É eugenia, ele era um eugenista, né? Então a gente tem que controlar, né, quem a gente considera merecedor de procriar, que tem vamos dizer, um acervo genético, né? Então, pessoal, né? Não, racismo. Eles, pessoal, a estratégia é tipo do mágico, tá, sabe? Que para o mágico fazer o truque, né, ele chama a atenção aqui enquanto ele está fazendo o truque aqui, né? Ele fala assim, olha aqui, ele está fazendo o truque aqui. Então, eles, né, criam na cultura essa coisa de racismo, quando eles são os mais racistas. Eles dividem o povo, dividem a unidade nacional, deixam o povo um brigando com o outro, obviamente não só com raça, mas com tudo, né? Gênero, idade, coloca, né, geração contra geração. Isso é bíblico, é profético, né? Jesus falou que nos últimos dias também, né, eles seriam filhos contra pais, pais contra filhos. Mas por quê? Porque daí a gente, né, através de muito dinheiro gasto em marketing, em agências de publicidade, né, em produtos culturais, né, eles trazem, né, uma nova visão que a gente quer implementar, né? A gente fragmenta a população, a sociedade em minorias, e daí a gente se apresenta como, olha, nós somos os defensores de todas as minorias, né? Só que você vai ter que nos obedecer, né? Você vai ter que, obviamente, ficar dependente da gente, né? Então, olha que interessante, pessoal. Ele já falava que vai haver um controle biológico, não é simplesmente um controle econômico, um controle político, mas um controle biológico global, tá? E ele continua dizendo aqui, né? E é por isso que a Liga das Nações acabou se quebrando por completo. Era legal, era político, foi desenvolvido por um ex-professor da antiga história, né, colocando um professor, vamos dizer, antiquado, né, que foi assistido, né, foi ajudado por alguns políticos. Mas ela ignorava a vasta desorganização da vida humana através de revoluções técnicas, do big business, né, do grande negócio e do sistema financeiro moderno que estava acontecendo, não é? Do qual, olha só, pessoal, a Grande Guerra, ele está se referindo à Primeira Guerra Mundial, por si só foi um resultado, foi uma consequência, tá? Então, pessoal, muito interessante aqui o que ele já começa a falar aqui. Olha, a Liga das Nações, que já era o primeiro modelo, vamos dizer, né, de uma instituição para conduzir
os países, né, num movimento globalista, ele falando assim, ó, ainda, né, não foi suficiente. Ele está falando antes da criação da ONU. A ONU foi criada no final da Segunda Guerra Mundial. Então, exatamente como que a gente vende para a população, né, naquela época, a gente cria uma guerra, né, a gente cria uma grande guerra e a gente fala, olha, a solução para essa guerra vai ser um governo global, para a gente ter paz. Não é? E aqui ele diz que ainda a Liga das Nações ela não foi suficiente, ela não via, né, toda essa questão tecnológica, ela não tinha implementado essas questões. E a gente vê que na ONU, desde o começo, sempre teve isso. Né? A ONU, por exemplo, um dos braços era o quê? Era a Unesco, que controlada pelo Julian Huxley, que a gente já falou bastante aqui, já lemos, né, o manual da própria Unesco, ele já incutia esse controle, não só, era uma instituição que não só visava a questão política e econômica, mas educacional, científica, cultural, né? Então, vamos dizer aqui, ele já está assumindo, vamos dizer que, por exemplo, a Liga das Nações foi insuficiente, porque ela não tinha incluído, né, essa questão. Já tinha uma questão espiritual. A gente já sabe que, por exemplo, na Liga das Nações, o pensamento moral ou espiritual era da teosofia, né, da Madame Blavatsky com a Anne Besant, na época, né, que já tinham feito lá a Lucifer Trust, né, a editora, que depois mudaram o nome para Lucis Trust. Já na Liga das Nações, o Lucis Trust e todo o pensamento teosófico anticristão já estava dentro. Né? E depois continuou na ONU. Né? Vamos dizer, é aprovado pela ONU o Lucis Trust. Né? O site deles, que está na internet, que vocês podem ver, está junto com as ações ali né, as ações culturais, vamos dizer, das Nações Unidas. Em todo o escritório da ONU no mundo tem uma salinha ali da Lucis Trust. Tá? Aí fica claro para vocês ou não, né? Que além da camada de política, da camada econômica, da camada cultural, a gente sempre tem um pensamento ali de base, né? Que no caso da ONU é o que a Alice Bale, que é discípula delas, né? E um pouco mais para frente ela que acabou conduzindo a Lucis Trust dentro da ONU, é o que? É a grande invocação, né? Eles esperavam quem? O Cristo cósmico, né? É a manifestação, é a externalização da hierarquia. Eu já falei bastante aqui sobre isso, né? Essa hierarquia espiritual oculta que vai se apresentar para a humanidade, né? Vamos continuar aqui, olha... Nós ainda continuaríamos à mercê de Napoleões, né, entre aspas, do comércio ou de Átilas, das finanças. Ele está citando, né, grandes líderes militares, né, Átila o Uno e o Napoleão aqui. Então, se não houvesse nenhuma guerra ou nenhum navio, né, nenhum destroyer, nenhum navio de batalha, né, de guerra, ou nenhum tanque, ou nenhum uniforme militar no mundo, né, nós continuaríamos vendidos e, vamos dizer, destituídos. Tá? Então o que ele está falando? Que a revolução não é simplesmente militar. Né? Ele está falando, olha, não interessa mesmo que se houvesse, né, por isso que ele fala, né, ele está fazendo uma crítica à Liga das Nações. Né? A gente teria aí, vamos dizer, líderes no mundo dos negócios, né, no mundo do comércio, das indústrias, né, e também no mundo financeiro que estariam fora, vamos dizer, do nosso controle. Então, a nossa revolução, a nossa nova ordem mundial, ela tem que encapsular, ela tem que incluir tudo isso junto. Não é só político, não é só militar, não é só econômico, né? Mas a gente tem que incluir o sistema financeiro e o sistema, vamos dizer, econômico, né? A produção de bens, isso tudo tem que estar junto, tem que estar numa... Daí, por isso que a gente entende esses vários organismos supranacionais como o CFR, né, o Conselho de Relações Internacionais, o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, o Bilderberg, né, o Fórum Econômico Mundial, que, né, um de cada lado, né, claro que uns mais
né, que a gente não fica sabendo, né, não fica revelado a agenda deles para a grande população, mas é exatamente isso, é basicamente criar uma hierarquia de comando, né, para centralizar tudo. Então, né, exatamente, as empresas, né, então você fala, pô, uma loja que vende hambúrguer, né, por que ela está promovendo uma agenda que foi desenvolvida nesses think tanks, nesses grupos globalistas para redução populacional, como um Clube de Roma? Por quê? Porque tá ligado, porque, né, o presidente, né, faz parte de um fundo de ação que é o quê? Discípulo do Lehman, por exemplo, que é um cara de Davos, né? Então, pessoal, tem toda uma cadeia, né? Mas é importante a gente saber que isso vem lá de cima, eles resolvem, eles decidem, né? Então, a gente precisa implementar uma cultura na população de redução populacional, por exemplo. Como que a gente faz? Então tem uma agenda, vamos promover essa agenda. Como, né? Então vamos promover através das empresas. A gente usa os departamentos aí e parece descentralizado. Ah, não é um governo que está fazendo isso, mas é uma diretriz, pessoal, resolvida ali nesses grupos, tá? E que vai sendo através de empresa, né? Isso é literalmente a definição do fascismo, né? Fascismo é a união de corporações com governo, tá? Só que para o governo, né? Claro que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, cada vez mais essa agenda sendo implementada, né? Agora as bandeiras, né, LXBTO estão sendo hasteadas nas embaixadas dos Estados Unidos, né? Junto com a bandeira do Black Lives Matter também, né? Então, tá claro, mas daí também as corporações vão conduzindo no mesmo pensamento, né? Na mesma agenda, através das suas, né? E daí ser atacado de todo lado. Então, né, é o desenho da criança, daí quando vai comer o hambúrguer também promovendo. Então você fala, peraí, o que um hambúrguer tem que falar disso, né? Por exemplo, tem que falar dessa agenda. Não, mas agora, né, a loja, o tênis tem que falar disso também, né? Então, você é bombardeado por todas essas empresas que, né, os CEOs se encontram lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, por exemplo, né? Ele continua dizendo aqui, olha, federação política, uma federação política nós temos que entender, né, sem uma coletivização econômica está destinada ao fracasso. Olha que interessante. Então, ele está falando assim, um governo político, pessoal, né, um governo centralizado, um governo mundial globalizado, se não tiver junto a socialização da economia, né, esse que é o socialismo fabiano, tá? O socialismo inglês. Está destinado ao fracasso. A tarefa, né, do peacemaker, né, vamos dizer assim, do pacificador, que realmente quer a paz em um novo mundo, envolve não somente uma revolução política, mas uma profunda revolução social, né? Mais profunda do que a tentativa da Revolução Comunista na Rússia. Olha isso, pessoal, é importantíssimo, tá? Ele também já está fazendo, vamos dizer, uma crítica à Revolução Comunista na Rússia. Eles já tinham visto que tinha dado errado. Ele falou, né? Então, a nossa revolução tem que ser mais profunda, tem que ser uma revolução da mente, tem que ser uma revolução da cultura, tem que ser uma revolução, não é? Por que o marxismo falhou, né? Porque era, a princípio, simplesmente entre classe, né? Entre a burguesia e o proletariado. E eles não entenderam que os trabalhadores, eles não queriam revolução, eles queriam simplesmente ter a sua vida, né? Criar a sua família, né? A grande maioria era conservadora, né? Acreditavam em Deus. Então não bastava, a gente precisa criar uma revolução cultural, uma revolução na mente. Aí que eles repaginaram e construíram o marxismo cultural, principalmente aonde? Na escola de Frankfurt, na Alemanha, né? Nos anos 20, 30, e depois, né, da Alemanha eles lançaram para o mundo inteiro, né? Esses acadêmicos foram para os Estados Unidos, né? Várias dessas ideias vieram para o Brasil, começaram a ser ensinadas nas universidades aqui. Eu mesmo, na minha, né, fazendo faculdade de cinema, li, né,
Habermas, né, livro Theodor Adorno, toda a galera Então, formando quem? Por exemplo, gente que faz cinema, gente que faz cultura. Então, né, o futuro cineasta vai estar já doutrinado pelo marxismo cultural, né, que agora a gente vê como a sociedade está. Então é exatamente isso, né? O que já é a semente do pós-modernismo, já é a semente do relativismo moral, que daí nos anos 60 vem com Foucault, vem com Derrida, que é o quê? Então é isso, né? Já é isso. Quebrar, não tem certo e não tem errado, não tem homem, não tem mulher, não tem nada, não tem nada, né? A gente não, é o que o George Orwell percebeu no livro 1984, que é o Ministério, né, da Informação, lá, da propaganda, que tem o... Né, hoje a gente fala que está em guerra, né, a gente está em guerra com a Eurásia. Amanhã a gente fala que a gente está em paz com a Eurásia e não tem problema. A gente, né, inclusive, quanto mais confusas as pessoas estiverem, melhor, entendeu? Então, olha aqui o que ele fala, né, pessoal? A gente precisa fazer uma revolução mais profunda do que a Revolução Comunista. Fala assim, olha, a Revolução Comunista falhou não não por causa do seu extremismo, olha só, não por causa do seu extremismo, mas por causa da impaciência, da violência e da intolerância, né, no seu começo, né, pela sua falta de visão e a sua insuficiência intelectual. A revolução cosmopolita para um mundo coletivizado, que é a única alternativa ao caos e à degeneração da humanidade, tem que ir muito além do que é a Revolução Russa. Tem que ser muito mais profunda, né? Muito mais completa e melhor concebida, né? E as suas conquistas têm que ser muito mais heróicas e têm que ser implementadas de uma forma muito mais rápida. Então, interessante, né? Ele fala assim, olha, a Revolução Russa foi insuficiente, né? E não era porque não foi extremo o suficiente, né? Não, isso não é o problema, né? Ele não está criticando, por exemplo, o fato, né, das milhões de pessoas morrendo no Gulag, né, das milhões de pessoas morrendo de fome, por exemplo, no Holodomor, né, tendo que, né, se tornando canibais para sobreviver. Não, o problema não é isso. O problema é que eles não pensaram, não foi profundo suficientemente de uma forma, vamos dizer, estratégica de pensar na sociedade como um todo, em tudo que a gente tem que implementar, né, nas mudanças. Então, a nossa revolução, né, é uma revolução que ele fala cosmopolita, né, uma revolução bacaninha, né, para os países aqui ocidentais, né, uma revolução para os comunistas de iPhone, né, tem que ser muito mais profunda. A gente tem que o quê? Vender o peixe de uma forma muito mais legal, tem que ser bacana, tem que ser cool, né? Não pode ser cringe. Tem que ser uma revolução que todo mundo vai ser uma revolução lacradora, uma revolução woke, que, né, as pessoas vão querer se identificar com essa revolução, né, para ter o selinho lacrador, para ser eu sou bacaninha, né? Vamos continuar aqui. Peraí. Diz aqui, então. Ó. Então, enquanto outros homens estavam, né, ralando, trabalhando ali nesse problema gigante da coletivização, o Marx fundou sua quase infantil receita. Interessante. É muito legal ver um socialista criticando um socialista, né? Então ele aqui metendo pau no Marx, né? Falando, ó, o Marx, sua quase infantil, né? Ele fala almost childish, né? Quase infantil, receita simples, né? Tudo que você tinha que fazer era dizer para os trabalhadores que eles estavam sendo roubados e escravizados pelo malvado sistema capitalista desenvolvido pela burguesia, né? Eles só precisariam se juntar, né, se unir, e que eles não teriam nada o que perder a não ser as suas correntes que os escravizavam.
o malvado sistema capitalismo tinha que ser derrubado, com uma certa vingança na liquidação dos capitalistas em geral e da burguesia em particular, né? Que aí o millennium seria trazido, né? O millennium, olha que interessante, né? O millennium, por isso que eu falo que, né, que o Marx, eu já li para vocês aqui o livro, né, Marx e Satã, que ele pregava, né, vamos dizer, o ateísmo para a população, para fazer com que a população, né, não tivesse nenhum ethos, nenhum propósito, nenhuma referência e fosse mais facilmente dominada, mas eles, obviamente, tinham vamos dizer, uma teleologia, né, um final da história utópico, né, onde nós vamos trazer o milênio. Milênio, pessoal, é um termo religioso, é um termo que a Bíblia fala do milênio de Cristo, né? Os 1000 anos de Cristo reinando na Terra, Deus na Terra, né? Então, não, nós vamos promover o nosso milênio, um milênio do homem, né? Olha isso, e que acabou, né, num banho de sangue do socialismo, né? Em 70 anos mataram entre 150 milhões a 200 milhões de pessoas, né? Bom, mas então aqui o H.G. Wells está criticando, né, esse pensamento. Olha, é muito simples, né? Ele fala, então a gente vai criar essa narrativa, né, que muito garoto em universidade continua recitando aí essa mesma baboseira aqui do Marx, né? E aqui o H.G. Wells, ele mais comunista, mais do que o próprio Marx, criticando o Marx, enquanto, né, tem muito jovem aí, não, porque é a burguesia, né, e papapá, né? Ele está falando, não, né, tem que ser muito, a gente vai usar o sistema, né? O sistema, né, econômico vai funcionar para a gente, é o que a gente está vendo hoje, né? A gente usa as empresas para promover o globalismo, né? A gente não vai derrubar as empresas, a gente vai usar as empresas, a gente vai usar, né, os sistemas. Então, ele continua aqui, né? E o milênio seria, né, vamos dizer, implementado, né, debaixo do controle puramente dos trabalhadores, o qual Lenin, mais para frente, iria cristalizar na frase suprateológica. Olha só, né? A ditadura do proletariado, né? Olha, ele fala suprateológica, né? Então, porque dando uma conotação espiritual. Pessoal, não deixa de ser uma religião, porque você está lidando com moral, ou a falta de, né, ou uma moral alternativa, e uma ética também, tá? Quem lida com isso é religião, a gente está no campo religioso, né? Então ele continua assim, olha, o proletariado não precisaria aprender nada, né, planejar nada, eles eram corretos, né, e bons por natureza, né? Eles somente iriam tomar o poder. Então ele está falando assim, olha como era simplista o pensamento, né? Falando que então essa revolução do proletariado, né, o proletariado teria que tomar o controle as rédeas. E ele está falando, não, a nossa revolução não, é a elite que vai controlar, porque, né, ele está falando aqui, ó, é como se, por ser proletário, automaticamente você sabe das coisas, você está certo e você é bom, né? Quer dizer, você é perfeito. Então, né, a burguesia é malvada e o proletariado é elevado a uma classe de... Ele fala, peraí, não, né? Essa revolução não é suficiente. A nossa revolução é tecnocrática, né? Os experts que vão controlar, a elite que vai controlar, né? Como Platão já falava na República, ele falava, não, são os príncipes filósofos, né? Não tem democracia, né? O sistema bom é tirania, controlada pela elite. A elite que sabe das coisas, a elite que é intelectualmente, né? A elite que não é presa por essa moral cristã rasa, né? Não, nós já transcendemos essa moralidade, né? Nós somos deuses, né? Nós mesmos dizemos o que é o certo e o que é o errado, né? O proletário, né? Ele
ele como a gente acabei de falar, né? O proletário quer trabalhar, o proletário é conservador. Então ele está falando, não, a revolução não é para entregar o controle da sociedade para o proletariado, né? Então ele diz assim, olha, os infinitos ressentimentos e ódios e invejas daqueles que não têm foram fundidos vamos dizer, num desejo, né, que motivou essa Revolução Russa. Então, é a mesma estratégia, né, pessoal? É chegar para as pessoas e produzir ódio e ressentimento nelas, né? Olha, ataca aquele grupo. Você está de fora, você não quer sujar suas mãos, você quer ter uma massa de pessoas que vão fazer o trabalho sujo para você, para derrubar, na verdade, né, o governo que seja, para você tomar o poder. Então, o que você fala? Olha, eu estou do teu lado, né? Eu sou... pessoal, é a mesma estratégia da esquerda desde o começo, tá? Então é isso. Fala pro povo, né, infelizmente muitas vezes ignorante, que cai na conversa e fala, olha, a gente vai dar tudo para vocês, a gente vai pegar o dinheiro daqueles malvados capitalistas, né, e a gente vai dar para vocês, a gente vai coletivizar, né? Então derruba eles pra gente. Só que, né, quando você fizer, quem que vai controlar sou eu, tá? Não são vocês. Porque eu sei mais, né? Eu vou cuidar de vocês. E a gente vê o resultado em todo e qualquer país comunista. Vê lá o Maduro na Venezuela, né? Vê a Argentina agora como tá, né? O povo cai, né? Porque muita gente acredita né? Então o governo vai me dar bolsa, vai me dar um monte de assistencialismo, né? Infelizmente, né? Muita gente cai pessoal, é um cambalacho, literalmente, né? Eles vendem uma ideia, falam, olha, a gente vai cuidar de vocês, né? E aí, né, o povo, né, ou por eleição, ou então por revolução, né? Não, vamos dar o poder, as chaves do tesouro para a esquerda. Aí a esquerda pega a chave do tesouro e fala, seus trouxa, né? Tá, daí constrói estádio para eles, vê o futebolzinho deles, né? Hospital não, constrói estádio, a gente manda o dinheiro aqui, né, para o quê? Promover a revolução em outros países, né? Como o PT fez durante 15 anos. A gente sustenta aí as republiquetas comunistas, né, na América Latina, na África, né, com dinheiro, nosso dinheiro, né? Então está fazendo infraestrutura, está fazendo estrada, ponte, trem, hospital. Não, está fazendo estádio de futebol, porque aí a gente vê na TV, né? Então ele continua aqui, né, fazendo essa crítica. Toda a virtude está, né, no proletariado, todo o mal está naqueles que estão opostos ao proletariado, né? Esse ele está falando, é um pensamento chucro, né, do marxismo, né, do comunismo, né? Então uma coisa boa, né, nessa nova doutrina da guerra de classes, né, foi inculcar, né, foi programar a mente, né, dessa necessidade da união entre os trabalhadores. Mas isso foi contrabalançado com vamos dizer, a implementação desse pensamento do ódio de classe. Então, a grande propaganda da guerra de classe, com essa monstruosa falsificação, né, dos fatos do manifesto, foram propagados, né? O Marx era um homem incapaz de lidar com dinheiro, com economia, com finança, né? E ele se incomodava aqui com banqueiros. Olha, interessante, né? Como ele aqui fala, não, né, nós defendemos os banqueiros, né? Os banqueiros que controlam, né? E mais ainda, vamos dizer, ele nutria pretensões absurdas de aristocracia, né, o Marx, né? Então é interessante que ele
falar contra, né, a burguesia quando ele mesmo tinha pretensões aristocráticas, né? Eu já falei da biografia do Marx aqui. Ele, por exemplo, né, teve uma mulher, uma governanta, né, que cuidava da casa. Ele nunca pagou a mulher. Inclusive, ele engravidou a mulher e não assumiu o filho. O filho ficou bastardo. Então, peraí, um cara que defende, né, o povo, defende o proletariado, nunca pagou a mulher que trabalhava para ele, né? Então, peraí, né? O cara que está criticando uma coisa que ele não faz, nunca fez, sempre explorou, né? Ele era um explorador da mulher, né? Da mulher que trabalhava para ele, né? O cara era tão um escroque, né? Tão canalha, que ele não assumiu o filho da mulher. A mulher teve o filho, o cara ficou bastardo, né? O filho. Vamos continuar aqui. Mas eu escrevi o suficiente para deixar claro que nós temos que desassociar a coletivização por completa da guerra de classes. Olha só, pessoal, nas nossas mentes. Que interessante, porque ele está falando aqui, a guerra de classe exatamente propõe uma guerra de quem é pobre contra quem é rico. O H.G. Wells está falando assim, não, a gente não pode botar o povo contra nós, né? Porque afinal de contas nós somos a elite econômica. A gente não é essa revolução que a gente precisa. Então ele está falando, olha, a gente tem que, né, vamos esquecer essa luta de classe. A gente promove um outro tipo de dialética social, que é o marxismo cultural, que é o que a gente está vivendo agora. A gente vai fragmentar a população, né, a sociedade, com outras questões, né? Não vamos falar de rico contra pobre, porque isso vai, de certa forma, é negativo até para a gente, porque nós somos os banqueiros, nós somos as elites. A gente não quer que o povo ache que a guerra é contra a gente, né? Não, a gente tem que mostrar para o povo que nós somos bons, né? Nós vamos cuidar dos interesses do povo, nós somos uma elite benigna, né? Como a esquerda, pessoal, a esquerda intelectual. A esquerda intelectual fala exatamente isso. Eles são ricos, né? Eles são burgueses, né? No conceito mas a gente está do lado de vocês, tá? Né? Quem vocês têm que atacar são os nossos inimigos, né? Os conservadores, né? Quem é, por exemplo, né, o cristianismo, né? Nós estamos do lado de vocês, inclusive vocês querem o quê? Vocês querem droga? A gente vai dar droga para vocês. Vocês querem, né, permissividade, vocês querem acabar com a família, tudo bem. A gente vai continuar com a nossa família, né? A gente vai continuar criando os nossos filhos aqui, mas para vocês, inclusive, é bom que vocês não tenham família, que vocês não reproduzam. A gente não fala isso abertamente para vocês, a gente vai vender com isso maquiado, de toda uma coisa muito legal, de você, né? De você ser, né, ter a sua liberdade e tal. A gente vai vender como liberdade para você, né? Mas olha que interessante. Então ele está falando, olha, né, nós precisamos desassociar completamente a coletivização da guerra de classes nas nossas mentes. Não vamos perder mais tempo, né, com o espetáculo do marxismo, né, colocando o carro na frente dos bois e, vamos dizer, amarrando a si mesmo, né, nessa questão. Nós temos que colocar toda essa distorção sobre o proletariado, né? A gente tem que acabar com isso, né? A gente tem que tirar isso das nossas mentes e a gente tem que começar do zero, né? Do zero, sobre o problema de como realizar novas e possibilidades novas e sem precedentes no nosso mundo coletivizado, né? Que nós conseguimos abrir nos últimos 100 anos. Então, né, ele em 1940, já linkando ali 1840. É importante a gente lembrar que havia um pessoal, no século XIX, vários movimentos revolucionários, né? Não era só o Marx, você tinha o Ballock, você tinha vários revolucionários, tá? Promovendo já esse pensamento coletivista, né? Isso vem, na verdade, de antes, pessoal. Saint-Simon, né? O Augusto Comte,
na verdade, desde a Revolução Francesa, a gente vai remontando a história, né? Mas o século XIX em especial, havia ali uma era, estava borbulhando, tá? De Bakunin, né? De vários pensadores promovendo, né? Esse tipo de pensamento revolucionário. Então, essa é a nova história que ele fala, é uma história completamente diferente. Então ele está falando basicamente para a esquerda mundial, fala assim, olha, vamos esquecer simplesmente essa guerra de classe, né? Essa não serve, essa base para promover a coletivização do mundo, né? Para promover um mundo globalizado e coletivizado, né? Esse socialismo global, esse comunismo global, não é só nessa, né, não funciona nessa base de guerra de classe. A nossa estratégia tem que ser outra. Ele continua aqui. Nós, seres humanos, estamos, vamos dizer, enfrentando forças gigantescas que ou irão nos destruir como espécie, né, ou irão nos levantar em conjunto para um nível sem precedentes de poder e de bem-estar. Essas forças têm que ser controladas ou nós seremos aniquilados. Mas completamente controlado, né, nós podemos abolir a escravidão por um meio, né, que torna a escravidão desnecessária. Então, o comunismo de guerra de classe teve a oportunidade de fazer isso e falhou em realizar isso. Por quê? Porque é óbvio, né, vamos dizer, a matriz econômica da União Soviética era trabalho escravo, tá, pessoal? Eram os trabalhadores nos gulags trabalhando. Então você fala, peraí, você que advoga, né, o comunismo vai trazer liberdade. Isso já foi testado. Então é uma sociedade onde a pessoa não tem nada, né? É o que o Fórum Econômico Mundial está falando, que agora o futuro próximo vai ser... Pessoal, eles querem que volte a ser assim. Quando terminou até o feudalismo, a história do homem sempre teve uma aristocracia e você tinha o povo que não tinha nada, pessoal, era escravo, né? Ou depois no feudalismo era servo, né? Estava preso à terra, não conseguia, né? Basicamente trabalhava para comer. Depois, né, você tem o que eles... burguesia o que é exatamente a classe média, o empreendedorismo. São as pessoas que não dependem, não são escravos do senhor feudal, né, e são os pequenos comerciantes, né, o sapateiro, os artesãos, que começavam a produzir, começavam a ter um comércio ali independente, eles não dependiam mais. Então você vê que os controladores, os dominadores, eles não querem a população livre, pessoal, emancipada, que, né, eu crio o meu negocinho, eu abro aqui a minha lojinha. Não, eles querem todo mundo dependente, volte a depender deles. Então o comunismo sempre, né, o comunismo anula, né, você fala assim, nada de ninguém, você não consegue ter propriedade privada, né, desestimula a produção, né, você vai produzir por quê? Né? Se eu no final do mês eu não vou ter um salário que eu vou poder economizar para comprar as coisas que eu quero, né, eu vou ter cota, tudo é de cota, né? Cota para pão, cota para leite, né, tudo, e você não tem uma economia, né? Você não produz, você não tem riqueza. Então sempre é o mínimo, é o básico, né? E é feito o que? É trabalho escravo. A pessoa não ganha nada. Então você fala, é esse sistema que você apoia. Né? É esse sistema. Vê a Venezuela, vai ver a Coreia do Norte. Né? É esse sistema que você apoia. Bom, vamos continuar aqui, né? Então, né, ele está dizendo aqui o que o comunismo soviético fez. Né? Ele simplesmente substituiu uma Rússia autocrática por outra. Né? Então está falando, você pegou a monarquia antiga e substituiu pelos comissariados, né? pelo partidão. Né? Então o povo continuou subserviente. Né? A Rússia, bem como o resto do mundo, continua, né, enfrentando o problema
de não ter um governo competente e de não ter um sistema coletivista. Ela não solucionou esse problema. Então é muito interessante você ver a crítica, né? Ele não é um conservador, pessoal, ele é um socialista comunista. Ele não é cristão, ele é anticristianismo, fazendo essa crítica ao comunismo soviético, né? Russo. Né? Ele está falando, não, a gente precisa de uma outra revolução, uma revolução mais, entendeu? Mais esperta. A gente vai pegar, a gente vai, né? A gente vai entrar. O que a gente, né, o Gramsci falava da quinta coluna, né, a gente vai pegar o sistema, né, que eles criaram. A gente não vai derrubar o sistema capitalista, né, a gente não vai derrubar a produção, a gente vai se infiltrar e a gente vai fazer o que eles fizeram na China a partir dos anos 60. Né. Fizeram a primeira revolução, né, com arma, tal, derrubaram, tiveram a revolução cultural, né, e aí a gente implementa o quê? Né, um comunismo de mercado, vamos dizer assim. Olha só, né? A ditadura do proletariado nos deixou na mão, né? Ela falhou, mas ele fala aqui, né? Has failed us. Então ela basicamente falhou com a gente. A ditadura do proletariado é uma bobagem. Então é engraçado ver o jovenzinho saído da universidade, né? Da Vila Madá ou lá do Leblon, no Rio, né? Ou de todo. Hoje em dia, acho que toda a capital tem né? A galerinha hipsterzinha, né? Que continua ainda acreditando. O cara já está falando uma crítica aqui em 1940, falando essa bobagem. Ele mesmo está falando para a galera, né? Para o comunista, fala, esquece isso, né? Nós temos que procurar por outras possibilidades de controle em outras direções. E aonde elas seriam encontradas? E aí o que ele vai falar, né? Qual que é a nossa estratégia, né? Continua assim, olha, vamos dizer, o principal entre esses pontos, né, de ruptura, né, as pessoas estão começando a perceber mais e mais claramente que o que é o jovem meio educado, é o jovem comum meio educado, que a gente vai usar como força, né, como ser um ponto de ruptura. Olha só que sensacional, pessoal. Né? Então, aqui ele fala assim, uma consequência particular, né, essa vontade, né, de poder, né, e de invenção do nosso tempo vamos dizer, a liberação de uma grande inundação de energia humana na forma de jovens desempregados. Esse é o primeiro fator de instabilidade política. Então, é isso que ele está falando. Olha, quem que a gente tem que focar? É no jovem, né, comum, o jovem, né, da massa. Ele não está falando da elite, ele está falando do jovem comum meio educado. Né? É o jovem que não tem cultura para distinguir e discernir que o que está sendo vendido para eles é uma bobagem. Então ele vai comprar o peixe, ele vai ser engabelado. Tá? Então, o que é uma coisa boa? Né? Ele está falando do nosso tempo, dessa época de conflito, né? De disruptura social, era o que? Era a grande massa de jovens desempregados, que vão estar o quê? Vão estar sem fazer nada e vai ter né? O jovem com esse impulso da idade do próprio jovem, né? De testosterona, né? E a gente vai canalizar essa energia do jovem, está falando, né? Esse é o primeiro fator de instabilidade política. Quem a gente vai usar, são os peões que a gente vai usar, o peão do jogo de xadrez, para promover né, qualquer revolução política que a gente quiser. A gente vai usar esses jovens como mão de obra. Tá? Num passado, né, tecnologicamente cru, né? O crudo é mais assim, não cru, mas assim, mais simplório, né? Ele fala assim, os have-nots, né, aqueles que não têm, vamos dizer aqui os destituídos, iliterados, né, são as pessoas de classe baixa que não têm cultura e não têm, né, não têm posse, eles
foram, vamos dizer, sobre explorados, né? Quer dizer, eles eram, essa era a base, né, da sociedade. E era fácil encontrar trabalho para deixar eles ocupados. Olha só que interessante, né? Então ele está falando, né, conforme a gente estava fazendo a industrialização, toda essa mão de obra que a gente ocupa, né? Lembra aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? Então, basicamente, se a gente tem muita demanda de trabalhador, a gente deixa as pessoas trabalhando ali, trabalho braçal, os caras vão estar exaustos, eles não vão pensar em nada de revolução, de tomar o poder, de nada disso, né? E agora, ele diz assim, vamos dizer, essa mão de obra, né? Ela está começando a ficar, vamos dizer, disponível, tá? E não utilizável. Então ele está falando assim, olha, que a gente não pode, a gente não usa mais, né, essa mão de obra. Máquinas podem fazer um trabalho muito melhor e com muito menos resistência. Eu falo isso aqui, né, pessoal? Eu falo muito disso aqui no Caos, tá? Muito disso. Porque enquanto a gente, a tecnologia está sendo desenvolvida, a gente precisa de mão de obra, né? Tudo essas pessoas, qual que é o grande problema deles agora? Que eles estão introduzindo automatização, né? O que ele está falando aqui em 1940, ele já falava disso. E eles já sabiam, né, os controladores, a galera do Clube de Roma, eles estavam falando, nós temos um problema, a gente tem que reduzir a população, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ter máquina para fazer o trabalho. A gente não vai precisar mais desse excedente de mão de obra. E vai fazer o que com esse povo? Esse povo vai fazer o quê? Então, tem toda uma questão cultural de, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas não casem, não tenham família, não tenham filhos, né? Mas também o quê? A gente cria formas de deixar essas pessoas entretidas, né? Pornografia, né? Cultura, né? A cultura de massa. É o quê? Para videogame, parece que não, mas para os jovens, né? Olha só, né, o que aconteceu ano passado nos Estados Unidos por conta da pandemia, né? Fecharam os comércios, principalmente a classe média, que era isso que eles queriam atingir, né? O setor de serviço, restaurante e tal. As pessoas, todos os trabalhadores ficaram em casa. As pessoas perderam o hábito de trabalhar, né? A rotina de trabalhar, e começaram a criar novas rotinas em casa, né? Ficar coçando, ficar jogando, muitos ficando, né, se drogando, né? Então a gente sabe que o índice de overdose, né, foi lá para cima, muitos infelizmente se suicidaram, mas enfim, criar alternativa. E daí quando começou a reabrir, né, eu já dei essa notícia para vocês aqui, né, naqueles outros vídeos das novidades. Os trabalhadores, eles não queriam voltar, garçom, né, chapeiro não queria voltar a trabalhar, porque ele falou, me acostumei a ficar em casa, a ficar aqui, né, me dopando, me masturbando, ficando, né, aqui nessa improdutividade, paga pelo Estado, porque agora o Estado me dá o dinheiro, me dá a bolsa, né? E daí, o que os restaurantes estão fazendo? Estão automatizando, estão botando, né, é o robozinho chapeiro, é o robozinho no drive-thru. A gente tem que entender isso, faz parte da nova ordem, pessoal, desse novo mundo, né? Então, essas multidões frustradas, elas acabaram percebendo do que as tornava frustradas, né? Vamos dizer, a distância entre as suas desvantagens, sempre parcialmente produzidas, foram enormemente diminuídas, porque agora eles conseguem ler. Olha isso, né? Que interessante. Mesmo para vamos dizer, um trabalho, né, simples, se tornou necessário ensinar a eles, né?
E essa nova massa, esse novo proletariado que consegue, alfabetizado, que consegue ler, vamos dizer, exigia, né, uma imprensa e uma cultura, uma mídia, né, que conseguisse conduzir eles, né, que conduzisse, excitar eles e conseguisse sugestionar eles, né. Então, olha que interessante, né, pessoal? Ele falava o seguinte, um dos desdobramentos, vamos dizer assim, porque a gente precisa da tecnologia, o quê? Né, de implementar a tecnologia para controlar a população, né? E dos desdobramentos disso foi a gente ter que ensinar, porque para eles era muito melhor manter a população analfabeta, ignorante, né? Muito mais fácil você controlar alguém que não lê o jornal, a pessoa não vai estar sabendo de nada, né? A vida dela vai estar reduzida, né, a uma coisa muito mais simples, ela não vai ter capacidade, né, de analisar numa escala maior onde a sociedade, nem, né, conceito de sociedade, então ele está falando assim, olha, isso acabou acontecendo, mas aí qual que é a alternativa? É a gente usar a mídia e a imprensa exatamente para continuar controlando, né, como ferramenta de controle. Então, de certa forma, educar, mas meio educar, como ele falou, né, deixar os jovens meio educados, né? Então é o mínimo suficiente para o cara conseguir receber a nossa doutrinação, né, os nossos livros, né, mas que ele não consiga ter nenhum pensamento crítico que vá além disso, né? Então, a gente deixar, né, porque afinal de contas, nós somos a elite, nós que vamos controlar. Então, né, a gente produz uma cultura que deixa eles principalmente presos nos seus impulsos, né, impulsos naturais, né? Então, o que a gente consegue produzir através de comida ou através de, né, a gente oferece droga, a gente controla o mercado de droga para deixar essa população também subserviente, mesmo que através de droga, né, dependente da gente, né? Então, ele fala assim, esse excesso de população moderno, né, não tem mais nenhuma humildade social. Olha o que ele está falando, né? Isso é ruim, né? Porque enquanto as pessoas tá miserável, tá ignorante, as pessoas são, né, humildes, a gente controla facilmente, né? Ela passa a não ter mais vamos dizer, uma confiança na sabedoria infalível dos seus dominadores, né, dos seus governantes. Fica muito claro, né? Ela passa a saber, né, ou possivelmente do seu desperdício da elite, né? Ele está falando assim, essa população, agora ela pode, de repente, passar a perceber que, né, a sua elite, ela passa a saber sobre o desperdício, né? Vamos dizer, o esbanjar, os vícios e a fraqueza, né, dos seus controladores, né? Mesmo assim, né, a gente vê, né, Lula, né, o cara é o pai do povo, né? Ele é a favor dos trabalhadores, só andando com bilionário, né, só querendo andar, né, de jatinho, né? Ele só gastando, né? Só gastando dinheiro, só vê só os filhos dele. Mas aí, né, tem uma população que ele fala que aqui ele fala, né, que veria isso, mas infelizmente a gente sabe, muita gente não vê, né? Ou muita gente faz vistas grossas simplesmente porque, né, quer tomar o poder e porque de repente vai, né, o jovem usuário de droga, né? A esquerda fala, não, a gente é a favor da droga, né? A gente é contra esses moralistas, né, que falam contra a droga. Então, não importa se o cara está vivendo no inferno, se a sociedade, né, se ele está sendo roubado, se o país está decadente, se a economia está decadente, mas o cara lá não está nem aí para você, né? O cara aí,
ele simplesmente está vendendo. Ah, não, a gente vai do teu lado, aqui vai estar... Mas não, eu tenho aqui minha maconhinha, eu tenho minha coca, eu tenho aqui, sei lá, meu crack, eu tenho, né? Eu não quero, na verdade, um governo realmente que implementa a lei, né? Bom, vamos continuar. Vamos dizer, esses jovens desempregados que são, né, que tem ainda essa questão de aventura e de, vamos dizer, né, de garra, né, que esse jovem, né, porque é do jovem, né, que ainda tem, vamos dizer, motivação, né, eles são de fato, vamos dizer, as tropas para a destruição da velha ordem social em todo lugar. Então, mais do que nunca, ele está deixando aqui claro, pessoal, que por isso que o foco deles é... Agora o foco deles é mais cedo ainda, né? Não, vamos começar a doutrinar desde o jardim da infância, né? Nas criancinhas ali. Mas quando não, era exatamente o jovem quando ele entrava na universidade. A gente pega, né? A gente coloca aí, né, os nossos doutrinadores dentro das universidades e a gente vai pegar esse jovem que está com garra, né? Que está com gás para, né? A princípio que seria para produzir, para, né, né, entrar no mercado de trabalho, mas não, a gente pega e a gente corrompe, a gente torna eles revolucionários, né? E eles vão ser as nossas tropas para destruir a velha ordem, o velho, né, o que eles queriam derrubar para eles tomarem o poder. Esquece todo, né, vão vender o peixe, o mundo utópico, bababá. Não, eles simplesmente querem, né, uma massa de manobra, né? Pessoas que vão fazer o trabalho sujo por eles, vão estar na rua, vão ir contra a polícia, vão estar, né? Eles ficam em casa só mandando, né? Só, né, arquitetando, daí eles têm muitas vezes os idiotas na cultura também, né? Que, não, porque é legalzinho falar a agenda, né? Reproduzem, e daí os jovens por si só são influenciados por essas figuras, e os jovens que são usados, né, para a revolução. Olha só, eles acham, né, a sua direção, né, eles têm a sua direção em alguma figura do partido, ou então em algum campeão, né, alguma figura que vai inspirar eles, que irá organizar eles para fins revolucionários ou contra-revolucionários, né? Não importa, né, quem sejam, né? Ele está falando desses jovens, eles se tornarão comunistas, ou eles se tornarão fascistas, nazistas, ou do exército republicano irlandês, ou da Ku Klux Klan, ou daí por diante, né? A essência da combinação de energia com frustração e descontentamento faz com que o jovem vá buscar algum tipo de ideologia. Tá? Olha só que interessante no que ele está falando, né? Nesse momento que o jovem, né, geralmente ele vai querer se desassociar dos pais, então ele já vai se opor ao modelo do pai, se o pai é conservador, né, por exemplo. Não, agora eu tenho que ter a minha identidade, aí vai ter vamos dizer, um leque de possibilidades aonde ele vai se identificar, né? Então, e ele está falando que a gente vai pegar esse jovem, né, frustrado, esse jovem, né, cheio de energia, esse jovem, né, descontente, porque ainda ele não começou a trabalhar, ele ainda não tem nada, né? Ele provavelmente dependia da mesada do pai, então ele, né, agora eu quero ter o meu, e daí a gente vai pegar esse jovem, a gente vai falar, não, né, vamos vender a nossa causa para esse jovem, vamos doutrinar esse jovem, né? Então ele fala aqui, olha, o problema de reabsorver, né, essa massa desempregada, adulta, é o problema essencial em todos os países. Conforme o avanço tecnológico vai acontecendo, como que a gente absorve essa mão de obra que passa cada vez mais a ser desnecessária. Isso, pessoal, ele falava em 1940. Isso que, né, hoje porque naquela época ainda não tinha, né, o avanço tecnológico que está sendo implementado agora. Quem acompanha o meu canal, nos vídeos que eu tenho feito, vocês sabem as matérias que eu pego de todos os outros setores da sociedade que estão sendo substituídos por máquina, né? Cabeleireiro, médico, motorista, entregador,
massagista, né? Quantas, né? Chapeiro, quantas advogado, quantas pessoal, quantas matérias eu já peguei, já falei para vocês, olha, sempre eles falando que legal, né? Olha, automatização. Aí você fala, peraí, são pessoas que vão perder o emprego, são pessoas que vão, né, ficar ociosas. Vão fazer o quê? Aí eles vendem, não, é o ócio criativo, todo mundo vai virar artista, né? Todo mundo vai compor sinfonia, todo mundo vai, né, fazer Mona Lisas, vai virar grandes pintores. Não, né, pessoal? O pessoal vai emburacar nas drogas, o pessoal, quando não, exatamente, né, ficar violento. Então eles falam que não, a gente precisa conduzir essa população. E a melhor forma de condução é necessidade. Então, né, a gente estabelece o crédito social, porque aí as pessoas não vão ter emprego, elas vão depender do Estado, e aí se elas desobedecerem, elas não vão comer. Tá? Então, né, a gente cria um sistema, né, através da tecnologia, através da cibernética, de que as pessoas vão ter que obedecer ao governo controlador. É como é na China, pessoal, já. Né? E como eles querem implementar no mundo inteiro. Né? O que a gente lê na Bíblia que vai ser o sistema da besta. Né? Ele continua dizendo assim, vamos dizer, o problema comum no qual todos os dramas políticos são reduzidos. Né? Na verdade, tudo chega nisso. Né? Como é que nós vamos usar, né, esse bando, né, essa energia humana, né, como vamos dizer, esse excedente de energia humana? Ele fala, os jovens são, vamos dizer, o centro vivo das nossas espécies, né? Sempre está no jovem, né? O jovem que ainda vai trabalhar, né? Porque conforme, né, as pessoas vão envelhecendo, elas vão perdendo valor, né, social, porque, ao contrário, passam a ser um peso para a sociedade. Obviamente eu não acredito nisso, eu estou falando, eles acreditam, né? Porque aí é um peso que a gente tem que, né, previdência privada, a gente tem que cuidar, que é uma população não produtiva, que agora a gente tem que cuidar. Então, por isso que eu estou falando agora que já tem políticos, né, tentando passar a lei nos Estados Unidos de eutanásia, né? Chegou nos 75 anos, tchau. Você já viveu o suficiente. Né? Então, mas os jovens é onde a gente tem que focar, porque os jovens que ainda têm energia. Né? Olha aqui o que ele fala. A geração, né, de entre 16 e 17 anos ainda não começaram vamos dizer, a causar problema, né? a nos dar trabalho. E depois que eles têm 40, vamos dizer, o grupo, né, desses homens, eles geralmente eles aceitam aquilo né, que o governo determina para eles. Né? Então ele fala, não, que a gente pega essa faixa aí dos 18 aos 30 e tantos, essa é a galera que a gente tem que focar para ser, né, a nossa tropa, né? A nossa força, né? O nosso exército. Né? E ele fala assim, olha, nós não, vamos dizer, diminuímos a Revolução Russa como revolução. Né? Nós reclamamos que ela não foi boa o suficiente como revolução e nós queremos uma revolução melhor. Então é isso que eles querem, pessoal. Tá? Ele critica a Revolução Russa, mas ele está falando, não é que a gente está, né, falando que não foi ruim. Então olha que psicopata ele aqui, né? Porque para ele não interessa as pessoas, né? Não tá falando, como ele já falou antes, os excessos, as pessoas mortas. Para ele, pessoal, é populacho, né? Ele é um eugenista. Ele fala, não, na verdade, né, tem que reduzir mesmo esse bando de comedor inútil, de gente ignorante, né? O problema é que ela não foi boa o suficiente. Nós queremos uma revolução melhor. Uma revolução mais, vamos dizer, mais totalitária, né? Mais
que ela pegue um espectro completo da sociedade, né? E não fique só restrito a essa questão da guerra de classe, né? E aí eles estavam o quê? Pensando, então, já nessa época, né? Como a gente vai produzir essa nova revolução. A gente vai, como eu já peguei, li livros, por exemplo, do Bertrand Russell, né? Que era da Sociedade Fabiana também, então a gente vai através da cultura de massa, né? A gente vai produzir uma cultura onde as próprias pessoas vão aceitar, né, essa escravidão, né, que a gente, na verdade, a gente quer. Né? A revolução, pessoal, isso que é importante a gente entender, não é para o povo, é para eles. A revolução é para eles tomarem o poder, não é para o povo. Eles vendem para o povo simplesmente para o povo fazer o trabalho sujo deles, porque eles são uma elite. Eles não têm força, literalmente força, né, para derrubar um governo, para tomar um governo. Né? Eles precisam criar essa narrativa, né, e usar, né, as estruturas de poder que agora ele já falava, a gente vai usar a mídia, a gente vai usar o empresariado, né, para tomar. E é o que a gente está vendo agora aqui no Brasil, entendeu? A tentativa da esquerda, né, de tomar de novo o poder, né, pessoal? Eu não estou nem aí para você, não estou nem aí para mim, não estou nem aí para ninguém. Eles estão aí para eles. Vê a população na Venezuela, vê a população na Argentina, novamente. Eles vendem, ó, a gente vai tirar esse homofóbico, esse, né, racista, esse patriarcal, papapá. E você compra, fala, não, esse cara é malvado. E daí, quando eles tomam o poder, eles não vão fazer nada por você, eles não vão fazer hospital, não vão fazer nada, né? E não vão, nem, inclusive, né, nesse argumento aí das minorias, a gente pega historicamente, né, todos, pessoal, em todo sistema comunista, eles atacavam toda a minoria, pessoal, toda a minoria morria, né? Che Guevara metralhava lá os gays em Cuba, né? É proibido na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, as mulheres, você acha que você vai ter liberdade? As mulheres, né, que são lacradoras, de ter estilosinhas de roupa, todo mundo, as mulheres tudo com o mesmo cabelo, tudo com a mesma roupa. Não tem expressão pessoal, né, individual nenhuma. Não tem individualismo, pessoal. Né? Vamos continuar aqui. Mas, se nós produzirmos uma coletivização melhor, né, é mais provável do que não, que o sistema russo irá incorporar as nossas melhorias. Né? Se ele está escrevendo em 1940, né, para ele ainda o sistema comunista, né, ia continuar. Então, ele está falando, quando a gente implementar a nossa versão do comunismo, a Rússia vai, né, a União Soviética vai, eles vão adotar o nosso comunismo melhorado. Né? Olha, eles vão esquecer qualquer nacionalismo, eles vão, né, derrubar o pensamento marxista e o pensamento stalinista, e eles vão ser integrados a um novo governo global. Né? Ele fala One World State, um Estado global, né? Um governo global. Olha, poucos seres humanos são capazes de mudar as suas ideias primárias após metade dos 30 anos. Olha que interessante, né? Então ele está falando, difícil, né? Um ser humano com mais de 30 e poucos anos mudar as suas ideias primárias. Eles se fixam nessas ideias e nessa direção, nesse propósito, né? De uma forma não mais inteligente do que animais são levados pelos seus impulsos, pelos seus instintos, né? Eles irão morrer ao invés de mudarem, né, para um novo, ele fala second self, né, para um segundo eu, né, para uma mudança. Então é muito interessante, né? Apesar do que, né, quem consegue fazer isso? O cristianismo, pessoal. O cristianismo, independente da idade, ele consegue mudar, né, o interior, promover.
por isso que eles atacam o cristianismo, né? Porque o cristianismo, eles sabem que realmente onde traz uma transformação interna. Mas pelas ideologias deles, eles não conseguem. Então, por isso que eles precisam pegar jovem. A gente precisa doutrinar jovem, né? Vamos continuar aqui. Olha só. Um muçulmano bem treinado, né? um americano cristão, né? Ou um judeu ortodoxo, né? Todas essas são culturas fixas. Tá? E produzem, vamos dizer, resistências irrelevantes. Tá? Mas ele diz aqui, mas as organizações cristãs, elas atingem mais e são mais profundas, elas produzem uma resistência maior. Olha isso, pessoal, como é sério o negócio, tá? Ela é abertamente oposta ao esforço humano e à ideia de progresso. Não, né? É a ideia que eles têm de progresso, né? Que é essa proposta humanista. Eles falam, né? Não, nós somos os detentores do progresso. É mentira, né? Mas é que eles vendem esse peixe e não, a gente vai mudar, a gente vai. É o progresso, é sempre vendendo essa questão do novo, né? Olha, agora é ruim, vamos ter o progresso. Então fala, né, os conservadores, olha, eles estão querendo impedir o progresso. Não, o pensamento conservador é exatamente manter aquilo que é bom, aquilo que sempre foi bom na história do homem, né? Aquilo que já foi tentado, já foi verificado que é bom, né? Isso não deve ser, né? Não deve jogar fora uma cultura que já foi, né, sendo vamos dizer, testada, né, e verificada ao longo de séculos. Você não vai começar do nada, né? Todas as revoluções é isso, né? A gente reseta a história, a gente começa uma história nova, e geralmente vende para o jovem que não tem conhecimento histórico, né? Como, por exemplo, foi a Revolução Cultural na China, né? Jogaram fora 5.000 anos de cultura chinesa, né? Fala, não, a gente começa agora, a gente vai... como se do nada a gente conseguisse gerar aí uma nova utopia, né? E claro, vende para o jovem é esse, né? E ele vai pegar o que? Vai torturar os professores, né? Enfim. E ele fala o que? Interessante, né? Que o cristianismo, ele fala que nem o muçulmano, nem, né, o fundamentalista americano, nem o judeu ortodoxo, né? Representam tanta resistência quanto o cristianismo, né? Olha só, pessoal, né? Eles chamam aqui de atividades, né? Elas podem atrasar ou até mesmo sabotar a efetividade desse esforço que nós temos de uma coletivização lúcida dos assuntos mundiais. É interessante ele usar a palavra lúcida, né? Tem a raiz está meio de, né, luciférica, né? Mas eles não conseguem alterar o fator essencial de que somente através da racionalização e vamos dizer, da aceitação de movimentos revolucionários em todo lugar e do triunfo liberal sobre o dogmatismo, que a gente pode chamar aqui de religião, mas ele chama de dogmatismo, né? Nós podemos ter a esperança, né, de emergir do desastre do nosso mundo, né? Então, ele sempre vende o peixe como, né? Novamente, eles criam o problema, né? Eles mesmos criam a guerra e daí falam assim, olha, para a gente sair dessa situação, a gente tem que aceitar, né, esse novo mundo coletivizado e a gente tem que abandonar, né, esses pensamentos dogmáticos, né? A gente tem que aceitar, né, essa nova racionalização e a gente tem que aceitar esse movimento revolucionário construtivo. Onde você já viu, né, uma revolução construtiva? A gente vê qualquer passeata aí que os caras destroem tudo, né? Sempre um movimento destrutivo, né? E eles falam que quem que pode realmente, olha, opor
ou atrasar e até mesmo sabotar esses nossos esforços, é o que? Por exemplo, o cristianismo, né? Porque fala primeiro que você está satisfeito, né? Você confia em Deus, você não é, o cristianismo ele destrói esse instinto revolucionário, esse instinto de insatisfação, de inveja, de ressentimento. Né? O cristianismo fala não. Se você trabalhar, se você crer, se você buscar, Deus vai te abençoar. Não odeie o seu irmão, né? Não deseje aquilo que ele tem, não inveje o seu irmão, né? Não seja ressentido. Né? O nosso mundo não está aqui, né? A gente não é materialista, não é o dinheiro, né? Você tem um valor espiritual, né? Não se mede. Então, o cristianismo ele desarma esse instinto revolucionário que eles precisam incutir nas pessoas para levar a revolução, para derrubar o governo, para eles estarem no poder. Esquece o povo. Eles só vão usar durante esse momento revolucionário. Como na Rússia, né, pessoal? Teve a tomada bolchevique, depois eles foram matando todos. Stalin matava todos, né? Devia ser difícil para o cara falar assim, eu vou subindo aqui no partido, mas conforme eu vou subindo, eu vou chegando mais perto. O Stalin falava, o cara começa a virar um potencial competidor, então né, manda o cara para a Sibéria ou mata o cara, né? Então por isso que ele sempre tem que atacar, pessoal, o cristianismo, né? Sempre. Vamos encerrar hoje, a gente já está com 1h30, né? Hoje a gente faz vamos dizer, a primeira parte aqui do livro, né? Fazer um vídeo um pouquinho mais curto para a gente ter um tempinho também para orar. E se você, vendo esse vídeo, né, refletir um pouco, né, pessoal, eu estou pegando literatura que, vamos dizer, é a base do pensamento dessa galera que formou, vamos dizer, essas estruturas que hoje em dia afetam a nossa sociedade, tá? Elas podem não aparecer porque, obviamente, a mídia não expõe elas, a grande mídia não expõe elas, mas eles que têm tentado, né, conduzir, né, o mundo para um governo global. E no fundo vai acontecer porque é bíblico, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Mas qual que é o nosso papel? Né? Enquanto a gente está aqui, primeiro, falar isso, né, para que os jovens, por exemplo, não sejam, né, seduzidos por essa narrativa, tá? Para que eles tenham entendimento. Você vê que ele fala o quê? Os jovens meio educados, né? Então realmente trazer informação para você pensar, olha, estão querendo me manipular, estão vendendo um peixe para mim que muitas vezes é através do quê? De liberdade sexual, né? Na verdade, não é liberdade, é inconsequência sexual, né? De você poder, sabe, ter prazer, mas sem nenhuma consequência, nenhuma coisa que pode acontecer, né? Na verdade, para você ter simplesmente um prazer hedonista e não construir uma família, né? Não ter, né, uma direção mesmo, né, de um objetivo, né? A família também nos dá pessoal, sempre foi assim, né? Olha só, a gente está chegando numa sociedade onde eles estão, né, depois desde que o homem é homem, né, sempre houve, né? Isso é biológico, né, isso faz sentido da vida, né, de você dar lugar para a próxima geração, você literalmente produzir, né? Não tem nada mais produtivo do que você, né, gerar a próxima geração, ter filho, né? Então, não, né? Acaba com isso, para com isso, você vai ser liberto dessas coisas, né? Você vai, na verdade, eles vendem uma vida autocentrada, egoísta, né, hedonista, e também na questão de droga, né? A gente quer você dopado, né? Dopado independente da nossa droga. Aí, né, quem já conhece alguém que teve problema com droga, com alguma dependência química, sabe? A pessoa vende tudo, faz tudo pela droga, pessoal, né? Abre mão de tudo. E no final das contas, óbvio que tem uma questão espiritual, tem uma questão metafísica, né? A gente não faz só uma leitura social, política, econômica, cultural, não. O que está por baixo de tudo isso é espiritual, pessoal, né?
Então, o que quer, na verdade, te escravizar espiritualmente, né? Te perverter espiritualmente, né? Te desassociar daquilo que te dá valor, um valor intrínseco, que é Deus, né? Que faz com que a gente tenha uma autoimagem positiva, né? Que a gente reflita aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é justo, né? Então, inclusive, implementa uma outra visão, uma estética feia, né? A gente tem que enfeiar, né? Tem que, sabe? É perverso, né? É perverso e às vezes o jovem não entende isso, né? É isso, eles querem sempre incutir esse sentido, né, de revolucionário. Não é à toa que o Saul Alinsky, né, o mentor intelectual da Obama, da Hillary Clinton, no livro dele Regras para Radicais, ele dedica o livro a Lúcifer, falando que é o princípio revolucionário, é o primeiro revolucionário da história. Né? Que é isso, é você estar de mal com a vida, você está de mal contra... Né, você vê nada... Né, o passarinho... Isso é burguês, né? O que é bonito é burguês, né? Eu quero uma estética, né? Você começa a ver o sujo é legal, né? Aquilo que é, na verdade, é um reflexo interior, né? Né? É um desespero interior, é uma escuridão interior. E isso é, né, refletido exteriormente, né? Na cultura, né? Então, por que uma pessoa enfeia sua própria, por exemplo, sua própria vizinhança, sua cidade, né, depreda, enfeia? Porque dentro dele, ele está assim, né? E se não houver uma restauração interna, né? Se não houver exatamente uma conversão, né? O Espírito Santo de Deus trazendo, né, uma nova, o Logos, né? Uma programação diferente, né? A pessoa vive nesse inferno, né? A pessoa vive na escuridão, no negativo. Então, pessoal, o meu intuito aqui é falar exatamente para você que hoje você tem a possibilidade de abandonar isso que te escraviza, que te deprime. Né? Não se identifique com isso, com essas ideias que no final te deprimem, que no final, se você não fumar um baseado, se você não beber, se você não cheirar, se você não se sente bem. Né? Você tem que estar se drogando o tempo inteiro para se sentir bem, porque senão você está escravo, você está escravo. Um exemplo, né? Um exemplo. Então, como a gente se liberta disso? Né? É a gente se identificando com Deus que se tornou homem, né? Olha isso aqui na história, né, da nossa civilização. A gente fala alienígena. Pessoal, muito maior do que isso é Deus, é o princípio criador da natureza que mantém as forças dos nossos átomos e dos planetas. Né? Essa força que mantém isso se materializar na forma de um homem, para a gente poder se identificar com ela, porque senão né, a gente, como homem, a gente não consegue, a gente vê, né, na criação de Deus, a presença de Deus, mas Deus extrapola a criação, Deus está além da criação. Então, ele se materializou para a gente conseguir estabelecer um contato com ele, né? Ele se reduziu, a Bíblia diz, né, que ele abriu mão da sua glória, ele se reduziu à forma humana para que a gente pudesse se relacionar com Deus como homem, para que a gente pudesse... Né? E mais do que isso, né, ele pagou o nosso preço, né? Ele criou um novo, ele restituiu um caminho, uma ponte com Deus, com o princípio supremo da vida, né? Através do seu próprio sacrifício. Então Deus se sacrificou. Pessoal, em todas as outras religiões o homem sacrifica para os deuses. No cristianismo é a única religião onde Deus se sacrifica pelo homem. O próprio Deus se sacrificou pelo homem. Para que a gente pudesse, né, na minha incapacidade, quando eu me identifico com Jesus, né, nos meus erros, na minha falha, Deus nos vê através de Jesus, através dele mesmo. Né? E aí nós somos, vamos dizer, nós somos perdoados. Né? A nossa conta dos nossos erros ali, ela
ela é rasgada, né? A nossa dívida, né? A nossa dívida nós somos perdoados. Só que isso, claro, produz uma transformação para que a gente não continue criando dívida, a gente não continue errando. A gente tem uma restauração interna que tem que ser espiritual. Por isso que nenhuma ideologia humana consegue transformar o homem como a religião consegue, porque a religião transforma espiritualmente. Não adianta você só doutrinar culturalmente, né? Eles tentam, por isso que ele fala que o nosso maior inimigo é o cristianismo. Porque a gente tenta doutrinar, né? A gente tenta doutrinar através de educação, através de droga, através de sexo, através de seja o que for, né? Controlar a mente da massa. Mas a religião literalmente liberta, né? Você fica, vamos dizer, imunizado a doutrinamento, a essas ideologias, né? Porque não vai te conseguir te... Claro que daí eles fazem o que? Eles infiltram, tentam infiltrar na igreja, tentam fazer um cristianismo vendendo toda essa baboseira que a gente, né? Infelizmente, e não é de agora, né? Na Igreja Católica, a teologia da libertação já nos anos 60 já estava sendo implementada dentro da Igreja Católica, e agora dentro das igrejas evangélicas, né? Aqui no Brasil eles sabem como tem, né? Já há 30 anos o cristianismo tem crescido, né? O evangelismo aqui no Brasil. Então eles, a gente, né? Open Society do Jorge Soros, então, né? A gente começa o quê? Apagar, né? Apagar, levantar essas vozes aí para criar uma falsa religião. Jesus falou, né? Nos últimos dias virão, né, falsos profetas, né? Virão em meu nome, né? Mas é lobo em pele de cordeiro, né? Que interessante, é o símbolo, é o logo da Sociedade Fabiana, exatamente, do brasão é um lobo em pele de cordeiro, o brasão da Sociedade Fabiana. Então, agora falando individualmente, como que, né, da nossa vida, da tua vida assistindo aí, é a tua ligação com Deus, é você realmente sabendo, será que a minha vida, eu estou conectado com Deus, nas minhas decisões eu busco qual que é a direção de Deus, né? Eu tenho uma visão da realidade, da história, buscando como Deus conduz, ou é uma outra visão, né? Então, se hoje você entendeu a sua necessidade pessoal de se arrepender e de se reconectar com Deus, eu queria convidar você a fazer uma oração. É pela fé, pessoal, não é por obra, a Bíblia diz, né? A salvação vem por fé e não por obras para que ninguém se glorie. Não é pela yoga, não é pela meditação, não é pelo I Ching, não é pela astrologia, pela leitura da mão, não é por trabalho na encruzilhada, não é pela caridade, não é por nada disso, é pela fé, é interno, é o teu coração que precisa, né, o Espírito Santo de Deus que tem que ressuscitar o teu espírito. Você está operando simplesmente, né, pelos teus impulsos físicos e pela tua mente, pelas tuas emoções, pela tua sensação, teu espírito. Ele está morto, a Bíblia diz, não, nosso espírito está morto em delito e em pecado. Ele está lá, mas ele está morto, ele precisa ser revivificado. Ele precisa ressuscitar. Jesus falou para Nicodemos, que era um fariseu, um cara respeitado, né, um senhor respeitado. Ele falou, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Não adianta ser... Ele era religioso, ele era um fariseu. Não adianta. Se você simplesmente for uma tradição religiosa, não importa qual, se não houver um novo nascimento do Espírito Santo de Deus, é literalmente o Espírito de Deus entrando em você e produzindo vida, uma vida espiritual, a gente está só falando, você está só você tá só no campo das ideias, no campo, né, das emoções, no campo da razão, no campo físico, dos instintos, mas precisa haver um renascimento espiritual. E novamente, se você então caiu a ficha, você fala, não, eu preciso me reconectar com Deus, eu preciso receber esse perdão de Deus para que eu tenha amor próprio também, para que eu possa me amar só com amor próprio que eu possa amar o próximo, que eu possa amar as outras pessoas, né? Se eu estiver me odiando, se eu olhar no espelho e tiver, sabe, só ódio, só comigo mesmo, né, primeiro, e pessoal, se não for o amor de Deus, ninguém tem esse amor, ninguém tem esse amor.
Pode ser, né, uma egolatria, não é amor próprio. Tá? Egoísmo, né, ambição, arrogância, orgulho, nada disso é amor próprio, tá, pessoal? Amor próprio é outra coisa. E só Deus que nos... Porque só Deus é a real fonte de amor, pessoal. Deus é a essência do amor. Né? Então eu vou fazer uma oração, eu queria te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração. E ora assim, fala: Senhor Jesus, obrigado, Pai. Porque hoje eu entendo a tua obra de salvação da humanidade, que tu vieste há 2000 anos atrás como homem, tomaste forma de homem para morrer no meu lugar, para pagar o preço que era o meu preço da distância, dos meus erros, da minha rebeldia, daquilo que me distanciava de ti. E tu deste a tua vida por amor no meu lugar, para que eu pudesse me reconciliar contigo, através do novo e vivo caminho que tu criaste em ti mesmo, Jesus. Obrigado. Que eu aceito esse caminho, eu me identifico, eu recebo na minha vida, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, as minhas emoções. Eu peço que o teu Espírito Santo venha me transformar, venha renovar os meus pensamentos, minhas emoções, venha curar os meus traumas. Eu peço, vem me transformar, Pai, produz vida em mim, tira tudo aquilo que era morte, que era escuridão, que era escravidão, tira todo vício, toda dependência, toda prisão espiritual, quebra isso, Pai, traz luz, ilumina o meu interior, Pai, eu peço a Ti, Senhor. Hoje eu quebro, eu rejeito, eu anulo, eu renego toda aliança que eu fiz com o mal, toda permissão que eu dei ao mal para agir na minha vida de uma forma consciente ou inconsciente, eu rejeito agora, eu não quero isso na minha vida. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, do nome sobre todo nome, agora eu quebro e eu rejeito isso. E eu, Pai, eu me identifico contigo e eu chamo, Pai, o teu sangue sobre mim. O teu sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue que é capaz de purificar todo o pecado, que é capaz de me lavar e me tornar novo, me dar uma nova vida. Esse sangue me purifica hoje, eu faço uma aliança contigo, Pai, uma nova aliança, uma nova e eterna aliança no teu sangue, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu peço, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, Pai. Me sela com o Espírito Santo da promessa, para sempre, para toda a eternidade. Agora eu passo a ter segurança. A partir de hoje, todos os dias da minha vida, até quando eu sair desse plano e quando eu me encontrar contigo, que eu vou estar na tua presença, pelo caminho do teu Filho, do teu primogênito, Jesus Cristo, que agora eu passo a ser filho de Deus também. Ele é o primogênito da nova criação e eu sou também agora filho, eu vou fazer parte dessa nova criação, filho ou filha. Eu te agradeço, Senhor, pela tua obra na minha vida, que agora eu recebo a tua paz, eu recebo o teu amor, eu recebo a tua alegria, que é a minha força. Pai, a paz que excede a todo entendimento, que ela supera toda dificuldade terrestre, toda questão, Pai, momentânea aqui. Eu te louvo pela força que tu me dá agora, Pai, para viver uma vida de amor, uma vida produtiva, uma vida de vitória, Senhor, em Ti, que supera os problemas, que supera as dificuldades, uma vida conduzida por fé, Senhor, que agora tu me dá fé de encarar qualquer problema e qualquer dificuldade, de superar, Pai, sabendo que a minha vida já foi salva, já está ganha, Pai. Agora eu vou viver aqui durante esses meus anos para glorificar o Teu nome, para manifestar o céu na terra, ser o embaixador do Teu amor para as pessoas, para levar vida, levar cura, levar consolo, levar alegria, para ser um agente de vida, Senhor, de ser sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Deus, pela Tua obra na minha vida, pela salvação que hoje, Pai, eu tenho essa certeza da minha salvação e da minha conexão contigo, Senhor, no Teu sangue, Pai. Obrigado que agora corre dentro de mim, do Teu Espírito que corre dentro de mim, eu sou um contigo, Pai. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, crendo com certeza no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo. Você foi transplantado do império das trevas onde você habitava e foi retirado. Jesus te arrancou de lá e te levou para o reino dele, que é um reino de amor, de vida, de luz, de paz. Amém? E o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de você. É um com o teu próprio Espírito. O teu Espírito que estava morto, agora ele vive. E você vai começar a ver, né, as manifestações espirituais, sonhos, né,
línguas, enfim. Você vai ver, você vai ver. Claro que você precisa se alimentar com a Bíblia. A Bíblia, pessoal, aqui é Deus, é o caráter de Deus, é a Deus se revela através da palavra, por isso que é o pão da vida, Jesus é o verbo, né? Então, quando a gente lê, a gente está se alimentando espiritualmente. Então, compra uma Bíblia, comece a ler, comece a estudar, a entender, você vai ver. Né? O Espírito Santo vai te capacitar a entender, vai te dar revelação, você vai, né? Aquilo vai iluminar para você, sabe, vai fazer sentido profundamente, vai te alimentar o teu espírito mesmo. E busca uma igreja para você estar congregando, para você estar junto com pessoas também que têm o mesmo espírito que você tem, são irmãos espirituais. Né? Agora, nós fazemos parte do corpo de Cristo sobre a terra. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então você precisa estar incluído no corpo de Cristo. Busca uma igreja que pregue que Jesus é 100% Deus, 100% homem, que não tem nenhum livro além da Bíblia, não tem nenhum mestre, guru além de Jesus. Jesus não é guru, Jesus é Deus, mas não tem nenhum outro ensinamento. Amém? Então, pessoal, semana que vem a gente continua, a gente continua com o livro, espero que vocês tenham gostado. Se bobear essa semana, eu ainda faço aquele outro vídeo de apanhado, das notícias, das últimas notícias aí do que tem acontecido, mas daí não vou poder postar aqui no YouTube, vou postar no Rumble ou no Odyssey, quer dizer, vou postar nos dois, na verdade. E também vou estar postando no Subscribe Star, que a gente novamente abandona o Patreon e temos aí uma nova plataforma se você quiser ser apoiador do canal, tá bom? E para encerrar também, não esqueça de... tem mais uns dias, pessoal, até dia 12 de julho você ainda pode colaborar na campanha do Ômega, teu nome vai estar dentro do livro como colaborador, você pode virar um personagem, camiseta, pôster, adesivo e toda aquela coisa legal, Convite para a festa para a gente estar junto ali. Então participe, tá? O link está aqui embaixo. E é isso, pessoal. Um excelente final de semana. Até quinta-feira. Deus abençoe. Tchau.